terra. Da ideia chama já consome a crosta bruta que a soterra. Cortai o mal bem. Boa noite, meu nome é Otávio, estou falando diretamente de Quetzal, em Puebla, México. Estou aqui com o camarada Gustavo Lesco, camarada Ângelo Menegatti, que estão em suas casas, em Curitiba, Paraná, Brasil. A gente vai fazer aqui uma pequena conversa, um debate, um diálogo sobre alguns temas que estamos analisando ultimamente, conversado bastante, e a gente quer compartilhar um pouco dessas nossas conversas com o público em geral, com a internet, com nossos alunos, com todas as pessoas que queiram aí entrar, dialogar, debater, escutar. Tá criando essa plataforma aí para a gente poder ampliar as nossas análises. Eu vou fazer uma primeira introdução, uma abordagem introdutória do tema, para a gente ver por onde que a gente vai levando essa conversa. E logo depois passo a bola para o Gustavo, a gente passa a bola para o Ângelo. Vamos ver se alguém mais aparece aí para conversar com a gente. E vamos nesse sentido, né? A ideia de discutir a pós-modernidade é um pouco de fazer uma crítica, uma análise crítica em relação ao que são os movimentos de esquerda, o que é a corrente política da esquerda, o campo progressista no Brasil hoje, talvez no mundo, como estão sendo influenciados por uma ideologia, um campo discursivo, um conjunto de elementos discursivos que vem dessa corrente pós-moderna, e a gente quer tentar levantar alguns elementos, alguns aspectos para promover esse diálogo. E, basicamente, que a ideia é fazer uma introdução sobre o que é a modernidade. Se a gente está falando de pós-modernidade, a gente tem que falar primeiro o que é a modernidade, né? E aí acho que, mais ou menos, consenso, a gente define como uma ordem política econômica, ou um arranjo civilizatório que tem como marco um paradigma científico, racionalista, uma visão de mundo que se consolida a partir da dominação europeia sobre outros continentes. E aí você tem, né, nesse campo da modernidade, um conjunto de elementos culturais, epistêmicos, que tem a ver, como comentei, né, com a racionalidade científica, com uma lógica cartesiana, evolucionista, mecanicidade do tempo, o tempo voltado para a produção, para a questão da produção capitalista, e a base dessa ideologia, desse conjunto de elementos que a gente tem, que a gente pode chamar de modernidade, é o modo de produção capitalista como seu motor de expansão, né? A modernidade ela vai junto com o modo de produção capitalista, à medida que o modo de produção capitalista avança sobre outras formas de existência e se sobrepõe sobre outras formas de existência, a modernidade também vai tomando conta e vai aprofundando aí o seu caráter, né? O Fernando Marangon está aqui ao vivo com a gente também, vai participar dessa mesa de diálogos, mesa de debate, para situar aí mais um companheiro. Enfim, a questão, quando inicia a modernidade, né, não vamos entrar muito nessa discussão, mas que a gente vai falar que inicia em 1492, em 1870, a Guerra Franco-Prussiana, o estabelecimento da geopolítica dos Estados-nações, do Estado-nação, né, ou se é a Revolução Francesa, 1789, enfim. Na verdade, não importa tanto. A questão é pensar por que, desde algumas décadas para cá, começa-se a falar em pós-modernidade. Se a gente vai falar em pós-modernidade, supostamente a gente tem o fim da modernidade, né? A modernidade acaba, é o que vão dizer os pós-modernos, né? E aí vai surgir alguns movimentos ali no fim dos anos 60 do século passado, começo dos anos 70, que vão pregar por essa ideia de que a modernidade acabou. A modernidade entrou numa crise, existe uma crise das metanarrativas modernas. Essas ideias vão ser levantadas por alguns filósofos, sociólogos, sobretudo na França, né, Lyotard, Baudrillard, vão falar que existe uma crise do paradigma científico, que os grandes relatos da ciência eles não são mais suficientes para você entender, analisar e transformar o mundo. E essas correntes filosóficas, esses novos paradigmas que vão surgindo,
vão influenciando e criando alguns diálogos com outros campos na ciência, enfim, na produção da cultura, nos próprios movimentos sociais, como, por exemplo, os estudos culturais nos Estados Unidos, né, com Stuart Hall, etc., psicanálise, pós-estruturalismo na França, etc., e essa nova corrente, essa nova forma de pensar vai gerando alguns discursos e práticas que vão se permeando dentro dos movimentos, dentro da própria sociedade civil, na própria vontade de transformação social dos seres humanos. Esses discursos, essas práticas vão se permeando no meio dos movimentos. A questão que eu queria levantar aqui é que a pós-modernidade, na verdade, ela não existe, né? Esse termo é completamente equivocado, a ideia de uma pós-modernidade, dizer que a modernidade acabou, existe algo que veio depois, é algo que só vai existir na fantasia, na cabeça de algumas pessoas. O que existe realmente é um pós-modernismo, uma tendência, uma moda, um determinado padrão estético, discursivo, que vai criar algumas rupturas, né? E aí, essa é a grande pergunta. A modernidade acabou? A gente pode dizer que a modernidade ela terminou e agora não é mais necessário fazer uma análise daquilo que antes se analisava, daquilo que se discutia anteriormente como as questões centrais da sociedade, agora essas questões não são mais importantes, né? A reestruturação produtiva do capitalismo nas últimas 4, 5 décadas, ela vai dispensar completamente a análise de alguns elementos estruturais desse sistema econômico para a sua superação, né? Essa é a grande questão que a gente coloca. E aí eu vou concluindo aqui essa introdução, vou passar a bola para o Gustavo, né? A modernidade acabou, Gustavo? Como que a gente pode pensar para além de uma ideia dualística do tempo, uma ideia de que a modernidade acaba, agora a gente não precisa mais daquelas questões que a gente necessitava para poder transformar a realidade, para poder interpretar e incidir na realidade, agora vão ser outras coisas. Agora a gente precisa da cultura, agora a gente precisa das identidades, agora a gente vai precisar de micro-relatos ou de um pensamento mais individual, mais a partir das escalas micro, e toda a questão macroestrutural, a questão econômica, a gente relega, deixa para segundo plano, que elas não são mais importantes. Qual que é a sua perspectiva, companheiro Gustavo? Bom, já começando uma paulada, uma reflexão que a gente pode fazer, é pensar que essa pós-modernidade vai nascer, como você mesmo colocou lá, o Lyotard, o cara que talvez melhor resumiu isso, mas que nasceu em 68, né, com especialmente o maio francês. Só que o capitalismo, o modo de produção capitalista, tem a facilidade, tem vamos dizer assim, a malemolência de conseguir absorver e transformar em maneiras, transformar o que ele absorve em alguma forma de se reproduzir, e ele faz isso com mais de 68, certo? A gente tem que pensar que anteriormente tudo que funcionamento do capitalismo ainda era aquele capitalismo bem padronizado, né? Era aquele capitalismo da American Way of Life, da esposa, dona de casa, o homem com ternos todos iguais, com a sua bolsinha, em trabalhar em um escritório. E o que o Maio de 68 possibilitou foi que todos, né, conseguissem ter suas próprias identidades, suas próprias peculiaridades, e dentro do capitalismo, certo? Ali foi o começo, como se falou, começa a ser um debate micro. E o curioso é que tudo isso vai ter também, posteriormente, certo, um paralelo na economia. Porque o neoliberalismo, querendo ou não, ele vai trabalhar mais com a escala da microeconomia do que da macroeconomia, né? Quando acontece uma crise, a culpa é do governante. Quando tem uma crise, governante do país, no caso, quando tem uma crise na empresa, a culpa é do dono da empresa, não é a escala macro nunca é levada em conta. Só a gente vê o que está acontecendo agora com a crise. O coronavírus é só mais um elemento. Se vocês pegarem notícias aí do The Economist, do Financial Times, desde 2015, os analistas já falam, 2020 vem uma crise pesada, 2020 vem uma crise pesada. O Michael Roberts, que é um economista marxista, já colocava isso, mas como a análise é micro, você não está vendo no micro a crise chegando. Quando ela chega, ela é estrutural, certo? E isso tem alguma relação com essas lutas. Mas o que essas lutas vão interferir
certo? Na própria questão da esquerda, da luta de classes. É pensar que para esse paradigma a luta de classes acabou. A gente já escutou da boca de alguns pesquisadores pós-modernos falando que acabou a luta de classes. O que interessa hoje é a luta por identidade, certo? Você quebra qualquer possibilidade de mudança macro no sistema. É meio que uma aceitação indireta, ainda que as pessoas não enxerguem isso, que para mim é o ponto mais curioso. As pessoas falam de luta de classes, em rede social postam coisas de luta de classes, mas não fazem luta de classes, não entendem o que é a luta de classes. A gente deu esses últimos, vamos colocar assim, 30 anos, quando chega o ápice da globalização, qualquer luta que seja para mudar a estrutura de maneira geral do modo de produção é tratada como ortodoxia, é tratada como sendo algo do passado. E a gente acaba caindo, então, numa esquerda que vai ter uma defesa de pontos de identidade, de identidades, enfim, N identidades que a gente tem por aí, uma defesa da cultura, uma defesa do saber próprio, mas que tudo isso está dentro do modo de produção capitalista. O modo de produção capitalista não é questionado em nenhum momento. Não se questiona a questão do trabalho, exploração do trabalho, a questão da reprodução ampliada, certo? Inclusive, a pós-modernidade conseguiu fazer com que a esquerda, quando vá questionar o funcionamento do capitalismo, isso talvez o camarada Ângelo possa colocar melhor, visto que eu sempre entendi ele como sendo alguém dessa linha paradigmática da teoria da dependência, de explicar a superprodução, superexploração do trabalho, a superexploração propriamente dos territórios, através de recursos naturais e tudo mais. A defesa deles não é explicado por, olha, isso aí é uma degradação ambiental que tem a ver com a necessidade de expansão do capital. Não. A gente se pinta o patrão, se pinta o Estado, se pinta o próprio capitalista como sendo uma entidade má. A maldade por si só. O patrão é o cara malvado que está atrás, querendo explorar o trabalhador, e quanto ele mais trabalha, para ele mais ser explorado e sofrer mais. O trabalhador é mau. O capitalista, a mesma coisa. Os governantes, a mesma coisa. Isso não faz o menor sentido. Não é uma maldade, é o modo de funcionamento do sistema capitalista, do modo de produção, e tem a ver com a queda tendencial da taxa de lucro. Então, sempre ele vai buscar uma exploração maior. A gente acaba caindo que isso, às vezes, até vai ter um reflexo nesse, vamos dizer assim, refluxo da esquerda, essa volta da esquerda, que é de um jovem que escuta falar esse tipo de coisa, ele não se encaixa em nenhuma das identidades, vamos dizer assim, escolhidas para serem as portadoras dessa revolução pós-moderna. Ele não consegue ver o pai dele, que é dono de uma padaria de esquina, como sendo alguém mau que super explora os trabalhadores. Ele não enxerga isso porque não é. O pai dele, até nessa escala micro, ele precisa, às vezes, diminuir o salário desses trabalhadores que ele tem, que às vezes são 2, 3, 4 padeiro, o caixa e 2 mulheres ali, 2 sujeitos que vão servir o pãozinho, certo? E ele ajuda na padaria, ele tem que pagar um salário menor e querer aumentar a própria tempo de serviço, porque ele precisa aumentar a extração pequena dele, porque ele vai ser um pequeno burguês, ou como eu costumo colocar, um lumpen burguês, né, que é uma característica bem brasileira, um burguês aos farrapos, que faz uma pequeníssima exploração para ele conseguir sobreviver como classe média. Classe média no sentido, não é marxista da palavra, mas no sentido do IBGE da palavra, no sentido de dado de renda, né? Porque classe média não existe, ou é classe trabalhadora ou é classe burguesa, e tem também a classe dos proprietários de terra e a classe camponesa, vamos dizer que são essas 4 as classes. Mas deixando isso de lado, a gente caiu nessa esquerda. Defesas de coisas que a esquerda de 1960 a 1950, obviamente, que estão de fora daquele marxismo soviético tradicional, certo? Colocar de fora desse paradigma, já faziam esse questionamento. Pensar que maio de 68 não é só maio de 68. Não foi um protestinho dos estudantes da Universidade de Nanterre, na França, que queriam fazer lá o dormitório ser em conjunto, ser um dormitório unissex. Não foi só isso que fez o governo quase cair. Foram os estudantes se juntando com os sindicatos que quase fizeram uma revolução na França. Em 67 vai ter o Cordobaço na Argentina. Em 68 também tem lá a
a revolta de Praga, na então Tchecoslováquia, vai ter o 69, o outono quente na Itália, onde os estudantes e os sindicatos vão fazer o pau comer. Só que o capitalismo conta a história como que é. Então ele vai contar que foi nada mais nada menos que uma luta pela liberação dos sujeitos. O próprio nome de liberação vai ter a ver com liberal, né? É a luta de se o sujeito quer usar saia, ele que use, mas desde que ele esteja dentro do modo de produção capitalista. A gente sabe que esse é um problema a ser superado, mas o que eu quero colocar é que a esquerda, desde muito tempo, já fazia esse processo, já tinha essa crítica. Esse é o problema. A gente pega lá a Constituição da União Soviética de 1924, o Lenin vai dizer que, claro que depois vai ter a contra-revolução stalinista, como alguns historiadores vão colocar, o próprio Kodjola, o Hobsbawm, o Thompson, enfim, vão colocar, mas que a Constituição do Lenin dizia que era direito dos homossexuais, o direito das mulheres, o direito que todos os seres humanos eram iguais, que não existiam raças. Isso em 1924. Hoje, quase 100 anos depois, 96 anos depois, tem gente que acha que está descobrindo a roda por fazer essa defesa, e que a defesa tem que ser somente focada nisso, que o resto é, vamos dizer assim, desinteressante, que o resto é passível de ser posto de lado. A ideia quase de uma esquerda, que esquerda pós-moderna, sendo meio polêmico aqui, se tornou uma esquerda empreendedora. Nada mais do que isso. Eu quero ser explorado, mas eu quero poder me vestir da maneira que eu quero, enfim, não se questiona a hora de trabalho, não se questiona a exploração do patrão, não se questiona o grande monopólio que é o Brasil, por exemplo. Além de ser um país do rentismo, a gente é um país do monopólio. Tem 5 bancos que dominam o país. Tem meia dúzia de grandes redes de supermercado que dominam o país inteiro. A gente não tem mais, por exemplo, o que tem na Argentina, que eu conheço um pouco melhor, que é os quioscos. Aqui não existe no Brasil quiosco. Grande marca de supermercado, que são basicamente também, a gente pode colocar 4, 5 também, por aí. Não é uma grande coisa. Isso não se questiona. Fica só um questionamento muito básico que o capitalismo, obviamente, aceita. Para ele é um questionamento tranquilo e que, no momento oportuno, ele pode simplesmente abrir essa possibilidade, certo, de se tornar um capitalismo mais inclusivo. Mas, de novo, ainda é capitalismo. Eu me pergunto, se for superado, todos esses elementos forem, digamos assim, abraçados pelo capitalismo, e aí? Que esquerda é essa? Não é esquerda. A esquerda liberal nada mais é do que, pensando lá no espectro de esquerda como sendo socialista ou comunista, não é esquerda. É uma direita liberal na acepção mais, vamos dizer assim, pura da palavra liberal. Ele é liberal. Ele quer liberar a economia sem a mão do Estado, ele quer liberar a cultura, o costume, a moral das pessoas. Ser liberal, o cara quer ser o que ele quiser, ele pode ser, desde que dentro do modo de produção capitalista. Que é esse problema que a gente chega da esquerda hoje, é a esquerda que domina a cena, né? É a esquerda que detém, acho que o meu camarada Anjo pode comentar melhor, a famosa esquerda lá do bom mocismo, né? Uma esquerda que fica do bom mocismo, da flor no cabelo, sei lá, que não vai pra porrada mesmo, né? A gente pode até mesmo brincar que é uma expressão do neo-hippie, né? E deu o que deu, né? Acabou resultando numa falta de questionamento total da estrutura. Você pensa só no micro, é o eu, não no todo. Aí acaba surgindo isso. Então, vai feito isso, eu penso que esse é o problema da esquerda, e queria que o Anjo pudesse falar desses 2 pontos aí que eu coloquei e também explicar o que ele pensa disso tudo, né? Hoje o pessoal tá comportado aqui. Na outra vez foi todo mundo interrompendo todo mundo. Hoje tá um bom mocismo, né? Como o Gustavo falou, que vem lá do nosso camarada Nildorix. O Gustavo falou de maio de 68, e ele falou porque ele sabe que eu tenho uma opinião um pouquinho divergente, então ele já quis dar uma pegada aqui. Então, assim, é claro, né? Eu, até por própria indicação do Gustavo, fui estudar mais o maio de 68, mais a fundo, e a gente percebe realmente que começa ali o pau cantando. Não foi só lá na França, né? Foi em outros países, no próprio México, aí de onde o Otávio nos fala, também teve consequências, né? Esse filme Roma aí, que concorreu ao Oscar, foi tão falado, a esquerda lacradora do Brasil aí falou tanto desse filme, não sabe a história, né? Porque é ignorante, não estuda, não lê, não sabe o que está acontecendo no mundo. E mesmo no Brasil, desculpa te interromper, né?
Aqui no Brasil também, né? Lembrar lá a Batalha da Maria Antônia lá Sim, na porque USP, aquela imagem famosa da pichação lá abaixo da ditadura, foi 68 também. mais de 68 é o ano do AI-5, por exemplo, que agora aí o pessoal tá. Foi ontem, né, o dia do golpe militar, mas foi 68 o AI-5, quando a ditadura virou ditadura mesmo, né? Fecha Congresso e tudo mais. Então, de fato, né, ocorre isso, só que eu ainda fico com aquela frase do Charles de Gaulle, né? Essa é uma revolução dos filhinhos de papai. Porque de fato foi isso que ela se transformou, não no seu início, né, como o Gustavo lembrou bem, mas o que entrou para a história, o que ficou para a história, né, a herança, as viúvas de 68 são essas, esses filhinhos de papai aí, que abandonam a luta de classes, então não está propondo a ruptura com o modelo capitalista, mas também não está propondo o avanço para o socialismo, né? Isso a gente está falando num período de Guerra Fria. Então essa esquerda lacradora de hoje vem lá de 68, o que ela está propondo? Não está propondo nada. Que é exatamente o que essa esquerda de hoje, essa esquerda pós, né, os identitários daí, os identitários que a gente tem de montes, esses das redes sociais, youtubers famosos, deputados e toda essa gente, o que essa gente está propondo hoje? Não está propondo nada. Não propõe absolutamente nada. Ficam falando de questiúnculas, de coisas menores, de coisas pequenas, que não tem a menor relevância. É claro, né? A gente aqui tem um viés que às vezes pode ser chamado de economicista, né? A gente, como o Gustavo fala, né? A gente olha muito para a superestrutura e a gente não pode dissociar as estruturas econômicas, né? Superexploração de força de trabalho, dependência tecnológica. Hoje mesmo, estava aí o nosso presidente da República falando, né, que o SUS está com uma dificuldade para comprar os equipamentos para fazer os leitos hospitalares, enfim, aí porque os Estados Unidos comprou todos os equipamentos que os chineses fabricam, né? Os chineses tinham feito uma coisa. Aí ele falou, vendo a entrevista no Datena agora, aqui antes de começar essa, ele estava falando que ele ligou para o Xi Jinping tinha prometido para ele os equipamentos, mas do dia para a noite eles resolveram vender para os Estados Unidos, né? Como se fosse assim. Aí o que acontece? O Trump é malvadão. Mas não entende. O que está acontecendo aí? Primeiro, a gente tem que discutir a questão da dependência tecnológica. Por que a gente não consegue fazer um equipamento para um equipamento hospitalar? Porque não existe esse tipo de indústria no Brasil. Então você está dependendo de importar isso da China. E aí as relações comerciais entre os países, porque o livre mercado não existe. Tá? Então, essa esquerda de hoje, ela nem sequer, ela nem toca nesse tipo de assunto. Aí ela vai ver uma declaração dessa do presidente da República, o que ela vai fazer nas redes sociais? O que ela vai falar? Ela vai para lacração. Ai, não está preocupado. Olha só, ele foi traído. Não, mas não é isso. Tem que entender como o mundo funciona. Tem que entender a estrutura econômica. Senão você fica nessas bobagens, nesse dualismo, porque hoje o mundo, principalmente no Brasil, né, aqui é uma dualidade, é quase que a dualidade católica, né, do bem contra o mal. A esquerda lacradora é o bem e a direita que está no poder é o mal. Virou isso. Como se fosse uma coisa divina, uma coisa que foi feita antes do homem ser homem, imagine. E essa dualidade está colocada. Fica nesse tipo de situação. E essa esquerda que vem de maio de 68, ela vai propor isso. Ou melhor, ela não vai propor nada. Tá? Eu gostaria de indicar esse livro aqui, ó, Guerras Híbridas, eu acho que dá para ver ali, ó, desse autor aqui, ó, Andrei Koribico, não sei falar esse nome aqui, é russo, Gustavo que sabe falar eslavo aí. Gostaria de indicar esse livro, é baratinho, ó, tá? Curtinho, R$ 20 custa esse livro, que esse autor aqui ele faz um resgate de tudo aquilo que ele chama de revoluções coloridas, porque maio de 68, na sua fase final, assim como essa esquerda de hoje, assim como as Tabata do Amaral, assim como o Jones lá, não lembro o nome dele, lá o Gustavo que sabe, e o Otávio também conhece melhor, assim como todos esses youtubers, eles são tudo, o que eles são? Eles são financiados, não é? Por essas fundações, muitas vezes Koch Brothers, Fundação Ford, e isso tem um propósito. Qual é o propósito? A dominação do espectro total, é a guerra híbrida. Porque você coloca alguém ali, que supostamente é de esquerda, que supostamente é de oposição, só que não está propondo nada no lugar. E aí, o canalha do Paulo Guedes, que é o que importa, né? É isso que a gente tem que discutir, as ações do Paulo Guedes, porque é ali que muda a vida. O resto é perfumaria. As ações do Paulo Guedes, elas acontecem, ninguém fala nada, ninguém toma conhecimento, e ficam nessa disputa Big Brother, né? Do Babu contra Prior, não é isso?
ficam nesse tipo de disputa. O que isso muda a vida? Não muda nada. Daqui 3 semanas, 4 semanas acaba o Big Brother, o Babu vai ganhar, e o que aconteceu? Não acontece nada. A superexploração da força do trabalho vai prosseguir, porque a gente está vivendo uma crise profunda do capitalismo, a gente está na periferia, e aqui na periferia a coisa é muito mais aguda. Nós temos uma dependência tecnológica gigantesca que está se mostrando aí nos hospitais do Brasil com a crise do coronavírus. E o que a esquerda, o que essa esquerda identitária está propondo? Não está propondo nada, está propondo trocar o artigo masculino e feminino por um X. O que isso muda a vida? Não muda porra nenhuma. Por isso que eu tenho um ódio gigantesco dessa gente. Terminei a minha explanação, né? Não sei se eu respondi. Eu não sei se eu respondi tudo que foi perguntado, mas acho que em certa medida sim. Se eu não respondi, fala aí, porque eu acabei não anotando aqui aquilo que foi me perguntado, mas eu acho que eu consegui mais ou menos falar aquilo que dá a ideia central da coisa, né? São boas provocações para a gente refletir, né? Aí a ideia do título desse programa, né? Por que a esquerda consegue ganhar o Big Brother, mas não consegue ganhar uma eleição no município, em nenhum município do Brasil a esquerda ganha eleição, né? Mas ganha o Big Brother. Porque não tem diálogo, né? Bilhões, aí você vai... com 1,5 bilhões de votos, né? Não é qualquer coisa. Né? Claro, você pega o dado da eleição, da última eleição. Agora virou um debate, né? Pega o dado da eleição aí, da última eleição. Bolsonaro nadou de braçada no ABC Paulista. Lá é o berço do PT, o berço do sindicalismo, o berço das greves, aonde teve as greves lá de 79, que a história conta, né, pelo menos, não sei se vai ser reescrita, mas a história conta que foi isso que começou a acabar com a ditadura, porque parou o país e não sei o que, não sei o que, não sei o que, votou em peso no Bolsonaro. Então do dia para a noite virou fascista? Essa é a leitura que a esquerda identitária, que a esquerda pós-moderna, que a esquerda Jean Willis faz. Por que será que lá no ABC, por que será que no ABC Paulista votaram em peso? O Haddad não ganhou em nenhuma urna de São Paulo. Né? Por quê? Já que vocês estão comentando sobre a Maio de 68, eu queria resgatar um pouco esse debate. Né? A gente tem aí o Maio de 68 acontecendo depois de 3 décadas de forte estado de bem-estar social, né? De investimento estatal. E a gente tem um paralelo, o junho das jornadas de junho de 2013, né, que também surge a partir de determinada reivindicação de movimentos populares, de movimento de esquerda, né, no princípio relacionados a questões urbanas, a questão do transporte público, mas também são a partir desse movimento de junho de 2013, independente da legitimidade ou não desse movimento, a questão é que ele surge a partir de reivindicações que vem depois de um determinado período também, a gente pode chamar, claro, não dá para comparar, mas um certo estado de bem-estar, talvez economicamente, ou seja um equívoco falar dessa forma, mas a gente vem aí de um momento em que a juventude brasileira está numa posição um pouco mais acomodada do que foi vivida nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, ditadura militar, no liberalismo, etc. Você tem em 2013, uma juventude universitária que viveu talvez os melhores momentos das últimas décadas do Brasil. Então, como que a gente associa, né, esse contexto histórico com o que a gente está vivendo hoje, né, de uma juventude que quer ser progressista, que quer estar no campo progressista, mas não consegue mover aí nenhum aspecto fundamental para realmente transformar a sociedade. Acaba sendo um problema sério. Eu acho que o exemplo maior é a eleição do Rio, né? A eleição do Rio de Janeiro, onde o PSOL fez voto, foi justamente, digamos assim, na classe média, média alta esclarecida, mas no morro perdeu de lavada, porque quem que vai buscar um discurso que vai ser mais voltado para o trabalhador, ainda que seja por uma salvação não terrana, que não seja na terra, uma salvação posterior, né? As igrejas evangélicas, né, que acabam tendo uma resposta que fala muito mais próximo da classe trabalhadora ou do nosso lumpen proletariado. O Brasil é lumpen quase que em tudo, né? Essa galera que vai dar a opção. Isso que o Ângelo falou do Haddad, o Haddad não ganhou nenhuma urna.
em São Paulo, e inclusive teve urna em São Paulo que deu para o Ciro Gomes, né? Inclusive, porque ele se tornou quase que uma figura de uma esquerda, ainda que seja mais dura, mas é uma esquerda que a gente encontra o ponto de vista mais revolucionário, entre bilhões de aspas, né? É de um keynesianismo. O keynesianismo se tornou, nesse momento, algo que seja muito mais crítico do que a fala que nós tínhamos antes, que era uma fala totalmente identitária, que você começa a compartimentar tanto as coisas que chega uma hora que ninguém se encaixa em lugar nenhum. E é justamente esse trabalhador, que é o cara trabalhador, que não é estudado, que está lá na periferia, na quebrada, tentando trabalhar, pegar 4 horas, 2 horas para ir, 2 horas para voltar de metrô, sei lá, em São Paulo, no Rio e outras grandes capitais do país, né, outras grandes cidades, ele não se identifica naquele discurso porque para ele não vai fazer diferença. Eu sei que às vezes é meio duro falar assim, mas parece que para ele não vai fazer diferença. Ele não quer aquilo, ele quer simplesmente um trabalho, uma renda melhor, e querendo ou não, era o discurso do Bolsonaro, era uma tentativa de uma explicação, certo, do porquê que o Brasil estava na desgraça. De novo, a esquerda não soube se defender, se colocou como fosse culpa da Dilma, e até hoje a grande mídia reproduz isso, culpa da Dilma, sendo que em 2014, 2015 a gente teve uma mini recessão, podem pegar dados econômicos aí, vai mostrar em todo o local que teve uma pequena diminuição, e como o camarada Ângelo colocou, uma pequena diminuição no funcionamento do capitalismo no centro não é sentido, mas na periferia qualquer coisinha que diminui já quase que quebra a economia, que foi o que aconteceu aqui. E ela tomou justamente o receituário liberal, mas depois de fazer todas essas, vamos dizer em português, claro, depois de fazer todas essas cagadas, ninguém se tentou pegar e falar, olha gente, mas não foi a crise, não foi isso aqui, a crise foi em todo lugar, inclusive nos próprios Estados Unidos, que a gente para bem para pensar, se o governo do Obama fosse o paraíso que foi pintado, como que ele não fez sucessor? Foi ao outro lado que ganhou, foi o Trump, que é o extremo oposto do Obama. Por quê? Porque lá também teve a crise foi sentida, digamos assim, dentro da periferia dos Estados Unidos, que é o que o meio oeste americano e a periferia das grandes cidades americanas, que é onde o Partido Republicano vai ter a maior parte dos votos. É um mito dizer que o Trump ganhou a partir do voto dos ricos. Não, ele ganhou do voto dos super ricos e do voto da classe trabalhadora americana, que estava e está sendo destruída brutalmente. A mesma coisa disso aí que o camarada Ângelo colocou do Bolsonaro é pensar na Europa. O Boris Johnson ganhou na Europa justamente em distritos que votavam historicamente no Partido Trabalhista, mas o Partido Trabalhista caiu nesse discurso identitário, cultural, talvez não posso nem usar as palavras, mas vou usar culturalista, digamos assim, e o trabalhador não se identificava com aquilo. E qual que foi o Boris Johnson falou? Ele fala, vocês perderam emprego por culpa do imigrante polonês que a União Europeia fez entrar aqui. Então tem que acabar a União Europeia. É por isso que vocês perderam emprego. Cara, então vou votar nesse cara, ele tá certo. E entrou nesse barco, que é uma canoa totalmente furada. E se me permite uma parte, foi o mesmo discurso, claro, você tem que atentar para a realidade do Bolsonaro. Vocês estão desempregados, vocês estão fodidos, vocês estão passando fome, por quê? Porque o PT ficou tantos anos, 13 anos no poder e deixou o Brasil nisso. Qual vai ser o discurso de 2022, se tiver eleição em 2022? A culpa de vocês estarem fodidos, estarem desempregados é do coronavírus. Então me coloca lá, porque a gente vai fazer aquilo que é necessário para que você... E esse vai ser o discurso, entendeu? E aí o que acontece? A gente tem a esquerda parlamentar, que é aquela que fica falando que Bolsonaro está isolado, nada mais equivocado do que isso. Nada mais. E aí ficam plantando as fake news, né? Vem a fake news da esquerda também. Os militares não estão mais com o Bolsonaro. Entra na página lá da revista militar que tu vai ver se os militares não estão com o Bolsonaro, né? E essa esquerda identitária que fica, vai nessa dualidade, né? Nós somos pela vida e Bolsonaro é contra a vida. Isso não move ninguém, meu querido. Isso não vai mover massas. Então, se a gente depender desse tipo de posição, vai dar Bolsonaro em 2022 de novo. E escutar a infelicidade, escutar ainda a galera, entre aspas, de esquerda, apoiar no Luciano Huck. Eu sei que no momento de medidas desesperadas... Porque ele é um bom moço, né? Que ele é bom moço, mas a gente até votaria nele, mas no caso disso, no extremo do extremo do extremo. Mas a galera já está tratando como a primeira opção. Não, mas o Luciano Huck, eu lembro para vocês, quem foi que trouxe Paulo Guedes à vida? Foi o Luciano Huck. O Paulo Guedes era o maior...
dos árabes, né? Eu e meu irmão batemos no meu primo, mas eu e meu primo batemos no vizinho. Sim. É mais ou menos nesse funcionamento. E pensar, por exemplo, que era o Paulo Guedes estava apoiando o Luciano Huck, e todo mundo ficou surpreso quando ele foi pro lado do Bolsonaro. Ele teve uma baita visão que era, esse cara vai ganhar, e o cara que eu tô, o Luciano Huck, tá com medo de sair da Globo. Ou seja, se fosse o Luciano Huck, ia ser igualzinho como está funcionando hoje, no que, como o Ângelo falou, no que interessa. E, na minha opinião, teria sido melhor para essa galera de direita. Porque daí a esquerda que a gente tem hoje não ia ter voz para questionar. Por quê? Porque o Luciano Huck ia ser o bom moço, ele tem a fala mansa, ele aceita todas as questões identitárias, todas as questões mais. Na economia ia ser o Paulo Guedes o ministro. Ia ser ele. Ia ser o pau comendo em cima da economia. Só que o resto seria mais soft. Assim como nos governos do PT, a gente teve Henrique Meirelles no Banco Central. Então, e ele foi o ministro do Temer. Então não tem muita... Não tem... Ele trouxe... A Dilma trouxe o cara do Bradesco para comandar a economia do Brasil. Então, aí, o que mudou? O que muda de um para outro? Claro, tem né, como você diz, o Luciano Huck vai na questão de, porque as empregadas domésticas, porque ele faz a reforma do carro, porque a casa, porque ele vai na favela. O Bolsonaro não faz isso. Mas naquilo que interessa, né, daquilo que muda a vida, eles são rigorosamente iguais. Sim, exatamente. Que é esse grande problema da esquerda, porque ela não tem voz. Ela não consegue ter uma voz, digamos assim, que seja abertamente contrária. Por quê? Porque a luta de classes ficou no passado. E a gente acaba caindo que a questão de classe acaba caindo no discurso justamente desse pessoal. Não cai no discurso da esquerda. Classe não entra, é uma coisa deixada de lado. Você é ferrado, mas você tem as suas opções e tal. Não digo nem isso, porque nem entra nesse discurso da pessoa não ter trabalho, né? Ou ter sobreviver. Porra, saiu dado do IBGE final do ano passado, se não me engano, que metade do país ganhava R$413. Agora deve ter mudado já. Era meio salário mínimo, né? 105? Era meio salário mínimo. 105 meio milhões de pessoas ganhando meio salário mínimo. Porra, é muita gente. Só que a esquerda nem toca nesse assunto. Você tem 73 ou 78% da população ganha até 3 salários mínimos, uma coisa assim. Então, é 78%. É gigantesco o negócio. Né? Não tem saída. E aí a gente fica vendo as postagens, né? Quarentena e privilégio. Essa é a nossa esquerda, né? Exatamente, né? É até contraditório, né? Porque o Gustavo fala que a esquerda não tem voz, mas aí a gente tem que discordar, né? Porque é uma esquerda que ganha a votação do BBB com 1,5 bilhões, né, de votos, né? 7 vezes a população do Brasil. Então como é que vai dizer que a esquerda não tem voz? Não, tem voz, tá gritando, tá dizendo, tá falando muitas coisas, mas o que é que tá falando? Né? Tem voz para falar o quê? E aí uma coisa que o Gustavo comentou, né? Para quem serve esse tipo de discurso? Qual que é a funcionalidade que isso vai ter? E aí o Gustavo mencionando que para o neoliberalismo, para a adaptação ao capitalismo, as novas formas sociais, os novos arranjos como a sociedade vai ser, é fundamental controlar todo o espectro da disputa política, né? O capitalismo necessita que a esquerda esteja debatendo a questão de subjetividades, que esteja debatendo a questão das individualidades, enfim. Um exemplo que eu vejo muito claro disso, no México é difícil você falar, por exemplo, qual que é o papel do Estado na contenção de males, como a crise sanitária que a gente está vivendo em relação ao coronavírus. As pessoas não existe algum tipo de debate, por exemplo, para dizer que uma economia que 57% da população ou da população economicamente ativa está na economia informal, como que você remedia, como que você media a situação agora atual dentro da crise do coronavírus? As pessoas não discutem que é o papel do Estado mediar a situação econômica. E aí fala, beleza, a gente não pode fazer quarentena, porque existe uma expressão que é viver ao dia, né, no México. Você fala, não, no México a população vive ao dia, porque você trabalha no dia para pagar as contas daquele dia, para comer aquele dia. Então você não pode ficar sem trabalhar. E aí não existe nenhuma visão, não existe nenhum tipo de discurso, nem no governo. A gente está vivendo agora um governo que é completamente
antagonista em relação a todos os governos que existiram nas últimas 6, 7 décadas no México, né? Um governo que se propõe a fazer uma transformação social e não existe dentro do discurso oficial, dentro do discurso governamental, uma visão, uma política de Estado para a contenção da crise. Não existe. E menos ainda nos discursos políticos da sociedade civil, né? Isso não está dentro. Então, assim, a própria... Claro, né, é um pouco diferente, mas a ideia de resolver as coisas a partir da individualidade, a partir das subjetividades, ela, como o Gustavo comentou, né, o neoliberalismo é isso, ele propõe soluções individuais, ele propõe soluções micro, ele não quer debater a superestrutura, a macroestrutura. Se você A gente está chegando no tempo aqui, perdão, Ângelo, a gente está quase batendo nosso tempo, a nossa meta, né? A gente tem aí uns 5 minutos para a gente... Já vou fazer minhas considerações finais nessa fala. Então, pensando nisso que você falou, essa nossa esquerda parlamentar e também a esquerda pós-mar, a esquerda identitária, ela tem pedido, alguma parte dela pelo menos, tem pedido o impeachment de Bolsonaro, né, por conta aí da crise do coronavírus no Brasil. Aí eu pergunto, não que o Bolsonaro não mereça ser impeachment, ele nem não merecer é uma figura de linguagem, né? Mas não que ele não tenha elementos suficientes para ser impeachment, ele nem deveria estar ocupando lá aquela cadeira. Mas a pergunta é, o que vai adiantar? Vai resolver alguma coisa? Porque isso, de certa forma, é aquela velha ideia do salvador da pátria. Tira ele, bota alguém lá, me bota lá que eu resolvo. Bota... E aí o mais interessante sim, tira Bolsonaro e bota quem no lugar. Nem tem uma proposta. Não se tem não é um debate de a gente vai, agora a gente vai ter uma tomada de poder aqui. Não, nada. Tira Bolsonaro simples e puramente porque ele fica falando umas merda aí nas redes sociais, na televisão, e a galera fica putinha. Mas não entende nem, por exemplo, o que é o SUS. Quais são as dificuldades do SUS, quais são as deficiências, o que precisaria melhorar, não entende o que é um ajuste fiscal, não entende o que é uma política de austeridade, não entende o que é uma reforma do Estado que foi feita pelo seu Fernando Henrique Cardoso e aprofundada pelos governos do PT, que tira dinheiro da saúde, não entende nada disso, não entende o que é uma dívida pública. Você vai falar em dívida pública então, meu Deus, vai falar em dívida pública, pronto. Não, esse negócio não é importante. Como que não é? A questão mais importante do Brasil é a dívida pública. Por que o sistema de saúde no Brasil é uma merda? Por que o SUS está precarizado? Porque a gente tem um sistema de dívida pública e tem todo um histórico de mudança de legislação e política de austeridade. E se você não discute isso, né, a superestrutura de novo, fica discutindo só quem vai ganhar o Big Brother. Né? Tira o Bolsonaro de lá que a coisa resolve. Eu diria que não resolve. Vai continuar na mesma, ou até pior. Que cria mais instabilidade política no país. Eu parece que estou defendendo a permanência de Bolsonaro no governo, né? É um canalha, tem que ser enforcado de cabeça para baixo, assim como Mussolini foi lá pelos partigiani em Milão. Mas, né, não resolve, não adianta. Quando ele entrou aqui na nossa conversa, a gente já tinha começado, né? Então não deu tempo de passar a palavra para ele. Mas aí a gente pode colocar e fazer umas considerações também. Boa noite, pessoal. Eu, na verdade, gostaria de trazer algumas perguntas para os debatedores aí, porque eu estou num nível bem mais raso aí nessa discussão. E então, assim, trazendo um pouco mais para o nível do leigo, que eventualmente pode estar assistindo essa conversa, né? Eu queria fazer algumas perguntas para vocês e qual é o entendimento que vocês têm sobre alguns pontos. O primeiro deles que para mim é um pouco chocante, eu tenho um pouco de dificuldade de entender como é que aquele existencialismo lá do Sartre e do Camus, depois da Guerra Fria, virou identitarismo para essa turma dos posmos. Se você for ver, muitos deles têm
assim, dizem que tem os pés fincados no existencialismo, né, pelo fato de estar lançado, eu sou eu e minhas circunstâncias, mas o meio não me define, né? Eu tenho que decidir o que eu vou ser da vida e o que a minha vida vai ser. E aí, por causa disso, abandonam as discussões de macroestrutura e partem para discussões menores. E eu confesso que, como leigo, eu não consigo entender exatamente que momento histórico deu esse gatilho para o pessoal. O fim da União Soviética, com o término da discussão da Guerra Fria, foi o grande impulsionador dessa teoria pós-moderna. Essa é pro Otávio, né? Você me quebra, né? O Gustavo comentou, né? Eu acho que a questão ali é final dos anos 60, né? E aí você tem um movimento que é o Maio de 68. E aí, a partir disso, não necessariamente a gente tem o entendimento de que os próprios movimentos que buscavam algum tipo de transformação, eles vão incluir autonomamente ou por sua própria lógica de funcionamento essas pautas, né? Mas é algo que vai ser imposto através de uma lógica dominante, através do próprio desenvolvimento do capitalismo. O Ângelo citou um livro, né, da Guerras Híbridas, e tem alguns outros estudos que mostram um outro livro que se chama Guerra Fria Cultural, que demonstram como nesse período do fim da Guerra Fria o âmbito cultural, a esfera cultural foi muito utilizada para você desvirtuar qualquer tipo de perfil revolucionário nos movimentos de esquerda, né? Na Europa, principalmente na Europa, na França, sobretudo, nos Estados Unidos também. Na América Latina, talvez um pouco depois, é algo que aqui diz que a minha internet está instável, não sei se estão conseguindo ouvir. Tá falhando um pouquinho. Dá para escutar? Eu aqui, minha internet. Pode. Beleza. Na América Latina, acho que é um movimento um pouco posterior, e vem talvez aí com algumas determinações desde os poderes aí contra a reforma contemporânea da Igreja Católica, né, os movimentos das igrejas protestantes, neoprotestantes, etc. Mas, enfim, nos próprios movimentos de esquerda, isso vai ser algo muito mais recente na Latina. Na Europa é algo que está... Na Europa e Estados Unidos é algo que está vindo desde os 60 e 70, né? A gente não pode... Nos anos 60 como nos anos 70. Mas acho que a lógica não é pensar... não é a gente pensar que a lógica contra-hegemônica, os movimentos contra-hegemônicos automaticamente, por sua própria lógica de funcionamento, vão imprimir essas marcas. Não, isso é algo que vai sendo trabalhado desde a instância superior de poder do capitalismo do Ocidente. A gente não pode ver assim a história de maneira linear, né? E também de maneira homogênea. Aqui, a América Latina, como o Otávio fala, as coisas aconteceram um pouquinho depois, né? Aqui a gente, no Brasil, até mais depois ainda, né? Aqui a gente é meio refratário em tudo que acontece. Porque ali na década de 70, 80, que estava na luta contra a ditadura militar ainda, né? Não só no Brasil, em outros países também. O Brasil foi um dos últimos a acabar com a ditadura. Passada a ditadura militar, aí a nossa esquerda, vamos dizer assim, ela se transforma em social-democrata. Basta a gente olhar a Constituição de 88 aqui no Brasil, ela é uma Constituição que tem esses valores aí, né? Esses valores que a gente poderia dizer calcados no welfare state, o SUS, educação básica para todo mundo, ampliação de universidade, enfim, não acaba com o vestibular, né? Mas continua tentando ampliar o ensino superior, essas coisas, né? Reforma urbana, enfim, tudo aquilo que a Constituição vai colocar, isso no caso do Brasil, né? Então, aqui num primeiro momento a luta contra a ditadura, depois uma luta mais por direitos sociais, né? Uma luta social-democrata, e por último, só mais recentemente, que a gente vai ter no Brasil essa explosão, digamos assim, do identitarismo, né? Claro que isso é um instrumento político poderoso, né? Um instrumento de controle poderoso, né? Porque você não, como o Gustavo falou, né? Bateu na tecla várias vezes, não é você sai da questão da luta de classe
e vai para o individualismo, né? E aí é cada um no seu quadrado. E aí a gente não consegue fazer muita coisa, né? Cada um no seu quadrado fica difícil. Terminando já, fazendo já minhas considerações finais e respondendo o Fernando, eu acho que um pouco é também uma retirar qualquer possibilidade de crítica do Sartre. A gente tem muito guri aí que lê ele e nem sabe que o bicho era marxista, certo? Você lê só a questão existencialista dele, que para mim é até certo ponto problemática, né? Porque ele pegou do Heidegger, né? Que foi nazista, mas e do Nietzsche também, que era o cara que depois vai ser utilizado para, inclusive, os regimes totalitários, o nazismo e o fascismo italiano. Mas é pensar como você tira isso e você tira muito, que é uma coisa que a gente tem às vezes uns debates, faço muito debates com a, quando eu converso com a Larissa, minha companheira, a gente fica meio de cara, como a esquerda, a gente não consegue datar quando foi exatamente isso, como o Ângelo falou, a história não é um troço linear, mas quando que a esquerda, por exemplo, passou a fugir de economia. Isso talvez a gente parar para pensar um pouco, tem a ver com essa questão identitária. Qualquer guria, a gente que é professor sabe, durante muitos anos, para pensar, quando eu estava em graduação, em pós e tal, eu não peguei esse momento, mas é ver como quando você fala de economia, os meninos se interessam, mas durante muito tempo, quem falava disso acabou sendo a direita. Acho que talvez a partir ali do segundo governo do Lula, mais ou menos chegando para o fim, 2008, por ali, quem tomou de falar de economia é tanto, vamos colocar assim, pseudo-intelectuais de direita, quanto professores de direita, quanto pensadores de direita, e aí da esquerda não se fala. Por quê? Porque a economia é difícil, porque a economia é chato. É mais legal você falar da questão das identidades, assim, da cultura, da individualidade de cada um. Você deixa a economia de lado. Você acabou dando aí que a gente tem, por exemplo, produto clássico disso, vai ser aquele tal daquele Caio Coppola, que é um moleque, que qualquer pessoa que tenha lido um pouco de economia já consegue destruir qualquer argumento do cara, mas no mundo atual não tem essa pessoa. Há uma falha na formação. E são coisas que demoram para chegar, por exemplo, para algum moleque votar, para esse moleque se entrar na universidade. Ele vai entrar sendo de direita, se ele gosta de economia. Por quê? Porque durante 20, 15 anos, quem falava de economia acabava sendo da direita. Inclusive, se o cara vai procurar em blog, cara, agora, 2000, com a eleição do Bolsonaro para cá, começou a voltar um pouco a questão da esquerda, mais do ponto de vista da economia, nesse blog, site de esquerda, porque antes isso não existia. Isso ficava na mão da direita, digamos assim. A esquerda acabou abandonando um campo da qual ela era dona. A direita não conseguia debater, inclusive tinha que às vezes abraçar, bem tinha a União Soviética, tudo mais, contraponto, daí tinha que abraçar. E eu termino aqui de vez com uma provocação, né? Pensar que se essa esquerda brasileira ia, por exemplo, ter muita fala, ia conseguir ser, inclusive, de esquerda na Alemanha. Ia conseguir ser num país onde tem cultura. Eu sei, a Alemanha, questão do contexto, é o coração da União Europeia, quem controla tudo e tal. Mas, enfim, ia ser conseguir num país que vai garantir a questão dos imigrantes, vai fazer política antirracista pesada. A Alemanha é talvez o país desenvolvido que mais pega pesado na questão do racismo, vai buscar a questão de gênero, a questão das mulheres, enfim, que vai bater nisso. E a presidente é do CDU, que é um partido de direita conservador, o Partido Democrata Cristão Alemão. E aí, você é de esquerda? Não. Você vai votar no Partido Democrata Cristão, porque ele está defendendo tudo isso. Certo? E depois a gente vai ter do outro lado ainda, que é o SPD, o Partido Social Democrata Alemão, que vai defender a mesma coisa. A diferença é, ele acha que ele é um pouquinho mais de intervenção na economia. Então, eu sempre faço esse exercício, é para pensar. O que é esquerda aqui seria esquerda? Será nesses outros países aí? Que tem cultura, tem universidade pública, querendo ou não, vai ter trabalho. Sei que está bem complicado a situação europeia, mas, de novo, comparando com o Brasil, é um paraíso comparado ao nosso país, né? Questão de trabalho, renda e tudo mais. Ia ser de esquerda? O que o cara ia fazer? Você fica totalmente desarmado. Então, acho que é esse um seríssimo problema, seríssima questão que a gente pode colocar quando a gente fala dessa esquerda identitária. É isso aí, então. Opa, vai lá. Só entrando
nessa linha que o Gustavo acabou de falar, eu não tenho muita contribuição para dar para a conversa, né? São só perguntas aí. E a segunda pergunta que eu tinha era exatamente, né, nesse sentido. De novo, né, trazendo a conversa para o nível de um leigo que eu sou, isso tudo me leva a me perguntar o seguinte: quão contraditório essa pós-modernidade se opor ao capitalismo, enaltecendo as individualidades, ao invés de discutir superestrutura e macroeconomia e o que, como disse o Ângelo, discutir o que importa, o que vai tocar na vida do trabalhador mesmo. Eu ia perguntar exatamente o que o Gustavo colocou. Como é que é ser esquerda prezando por direitos de pequenos grupos? Não que não seja importante, como o Otávio falou, mas isso não deveria estar incluído num plano maior, em algo que seja mais relevante? É esquerda, de fato, esse apequenamento da discussão para o identitarismo? Eu penso que aqui no Brasil acaba sendo, mas acho que em outros países acaba não sendo, né? Acaba sendo, inclusive, do partido da direita. Por exemplo, o CDU é um que vai ter tudo isso na Alemanha. O Macron é o maior representante disso. Macron, o presidente lá da França, vai representar tudo isso, que é simplesmente essa falta dessa outra questão, né? E uma falta de análise histórica, né? A gente cada vez, quando se fala algumas barbaridades aí, a gente tem que pensar, por exemplo, lá, de novo, Constituição Russa, da nossa Constituição Soviética de 24. Pensar que a Universidade Livre de Moscou era a Universidade Patrício Lumumba, que era em homenagem ao presidente do Congo que foi assassinado pela CIA, né? Tinha uma questão racial muito forte na capital ali, estando em Moscou. Então, para mim, numa questão de contexto, no Brasil é esquerda, mas em outros países aqui, pode pegar aí 80%, 90% chutando um número, não seria nem de esquerda, cara, seria alguém que tá ali querendo mais liberdade, seria bem na acepção pura da palavra, seria um mero liberal. Eu agregaria que não é nenhuma questão de qual que é o tema ou a pauta do debate dos movimentos, mas aí entraria numa questão prática, né? Como você leva o seu debate, as suas reivindicações para o campo prático, no sentido de transformação social, e acho que aí é onde a gente está falhando, ou onde a esquerda no Brasil, talvez, no contexto global, a gente tem falhado, né? Como transpor uma determinada pauta para o campo prático, no sentido de transformação social, e aí pensar um sentido de transformação social que seja de transformação de estruturas e não de ganhar o BBB, né? Pelo amor de Deus. Algum comentário mais? A gente já está chegando aqui nos nossos... 1 hora, vamos completar 1 hora. Bonito. Show. Redondo. Se alguém tiver algum comentário que seja breve, a gente vai encerrar. Eu não estou vendo a nossa transmissão ao vivo, eu não sei se foi transmitido não, hein? Eu acho que deu algum problema aí no YouTube, não sei, o Ângelo está fazendo a transmissão. Mas aí está sendo gravado, a gente vai subir de qualquer jeito. Está sendo gravado. Minha cerveja acabou, esse é o meu essa última comentário. parte. Não, vai Ou que a gente tudo. pode fazer edição, cortar todas as besteiras que a gente falou para não ser cancelado. Não, vai tudo pro ar. Aí, Meu comentário não, final mas é: aí, você chegou até aqui, minha cerveja acabou e eu preciso de mais. Esse é meu comentário final. pô, Ângelo, vai desmonetizar o vídeo aí, né? Aí você complica a nossa situação. Se você chegou até aqui, assistiu até aqui, não perca a oportunidade de falar mal, assim, posta no Twitter, falar, esses caras aqui, ó, filho da puta. Tiver vítimas da É fome, isso aí, entendeu? tiver famélicos da terra, da ideia chama já consome a crosta bruta que assoterra. Cortai, o mal vem pelo fundo. De pé, não mais senhores. Se nada somos em tal mundo, sejamos tudo, ó produtores, senhores, patrões, chefes supremos.